acho que o mais ativo que a gente pode viver é felicidade. As coisas mais importantes na vida é o otimismo. Uma pessoa otimista vê sempre as coisas do lado melhor. E isso traz um bem-estar. Quando a gente o dia inteiro está, isso não serve, isso não serve, isso não serve, não traz felicidade. Eu penso que uma das coisas mais importantes que eu ganhei na minha vida é o otimismo. Isso é interessante, isso eu guardo bem. Quem tomou iniciativa para a imigração de um grupo de pessoas holandeses foi o engenheiro Sr. Heimeyer. E ele chegou com a nossa prioriza e disse: Madre, a senhora não tem umas irmãs para ir numa imigração católica holandesa para ensinar as crianças lá no Brasil, onde nós queremos imigrar? Disse sim. A nossa prioriza foi uma pessoa muito inteligente. Era doutor na língua flamenga, e tinha na universidade em França, tinha feito o exame em Flamengo. E na Bélgica, a língua francesa é mais estimada do que a flamenga. Então foi uma coisa corajosa dela. E eu disse sim, eu tenho um grupo de 12 irmãs jovens. E eu quero que elas vão fora da Holanda, porque eu tenho medo dos russos naquele tempo. Então, aquele engenheiro estava feliz, né? A finalidade daquela imigração católica holandesa foi naturalmente ter um padre e irmãs juntos para a escola, para ensino de catequese. E então caiu muito bem. Elas chegaram na fazenda, que ainda não era Fazenda Olambra, nem Fazenda Ribeirão era. E lá havia antes, eu não sei a ordem, se foram primeiro os americanos com o gado. Foi o gado primeiro. Foi o gado primeiro. Então, e tinha uma plantação de café. Então, aquela terra não valia muito quanto à qualidade, mas tinha perdido muito em qualidade. Mas não era a primeira finalidade Olambra, mas a colônia japonesa lá perto. Monte Deste. O governo brasileiro tinha desapropriado
a fazenda Montedeschi dos Japoneses. Os japoneses, né? Na dos Segunda japoneses, Guerra. na Segunda Guerra, dos japoneses. Então, nós tínhamos pedido aquela fazenda para ficar e foi concedida. Porém, os japoneses, muito espertos, eles perceberam que havia uma chance de perder para sempre aquela colônia para o Japão. E eles fizeram tudo para reter. Conseguiram. Aí, de uma vez, o senhor Heimeyer estava sem futuro para nós. Porque era justamente ficar lá, naquela colônia boa, japonesa. O senhor Heimeyer, então, devia procurar uma outra fazenda, mas dentro do país, de Campinas Contábil. Uhum. E ele então encontrou Holanda, Fazenda Ribeirão. Só posso dizer que foram todos os filhos velhos, os filhos mais velhos da família. Que vieram Na primeiro. Holanda, Que vieram primeiro. na Holanda, famílias grandes procuravam terra e lá não tinha. Então, por isso, vieram para o Brasil. E há famílias grandes que tinham pouca terra. Então, por isso, eles deviam procurar fora do país. E mandaram os filhos mais velhos para ver aqui como era, se fosse possível, a imigração. Eu já estava no convento naquele tempo. Então, para mim, e para os meus jovens, era quase uma aventura Tá. vir para o Brasil. Nunca tínhamos pensado sair daquele convento e ainda era um convento muito fechado. Não era contemplativa, por dizer meio contemplativa. De modo que a Ana Maria Prioresa me disse: o que você diria se eu te mandaria para o Brasil? Falei: tá bom. Se o senhor diz, vai, eu vou, se diz, fica, eu fico. Assim era a nossa atitude. Então eu disse: então você vai. Que marcou foi o Papa João Paulo XX, João 23. não, João XXIII eu achei o Papa formidável. Talvez foram razões bastante, para vocês, estranhas. Era uma pessoa baixa, depois de João Paulo, é um Papa importante, impressionante, é? E depois veio esse Papa. Eu sei ainda, uma das irmãs que estavam comigo, nós tínhamos o televisão emprestado para ver aquele momento. Então ela disse: que Papa, que hominho. E eu achei, desde o primeiro momento, muito simpático. Ele me impressionou imediatamente. Simples,
não muito chamando a atenção naquele tempo, ao lado do João Paulo II, mas, não sei, eu acho a santidade dele. Naquele tempo nós não ouvimos muito da vida fora do... Como noviças, nós éramos bem, ficamos só dentro do convento. Mas sempre ele tinha uma grande admiração, justamente pela simplicidade. A pessoa certa para o momento certo. Ele traz a igreja de volta na vida, porque a igreja estava meio esquecido. Eu sempre estava interessado na política e, portanto, na vida da igreja dentro do mundo. Getúlio Vargas. Sessenta e quatro. E foi importante para nós, porque no 1º de abril de 64, justamente foi o ponto do golpe militar, Exato. nós começamos o nosso curso de catequese. Lumen Christi. Sério? No Lumen Christi. Não era Lumen Christi ainda, era um simples convento. Mas foi. E depois nós sempre achamos um momento muito bonito para começar o curso de catequese naquele tempo. Era o contrário, né? A ditadura e o curso de catequese começaram. Eu admiro a simplicidade. Como um menino de 14 anos, ele vinha com a mãe, o pai tinha deixado, e ele vinha com a mãe do lado norte para o Brasil com mais não sei quantos filhos ela tinha. Então, ele lá como mais velho com a mãe, ajudando. Achei bonito. Quem veio em 1948 por Irmã Madalena, Irmã Gema e Irmã Anchila. São as três. Ela e mais Irmã Liduína chegaram em 1949, porque as primeiras irmãs foram aprender a língua no Colégio Sião, as 3 primeiras, né? Perfeito. E daí elas vieram no início de 49 aqui para a fazenda, era Ribeirão, né? Na casa da fazenda, e logo em seguida, em março, final de março, elas e a irmã Liduína chegaram. Claro, vieram 3 irmãs, especialmente para aprender o português e aprender os costumes brasileiros. Para E ensinar depois, né? Para ensinar os que viriam depois. Antes da imigração. Antes da imigração. Eles vieram um ano para preparar. Veja, a nossa prioriza esperta, ela encontrou um convento francês. O Colégio Sim, Sião, Colégio em São Sião. Paulo. Elas estudaram no Colégio Sião. As nossas irmãs ficaram 9 meses
para aprender a língua, para ver os costumes, etc, etc. Vocês estavam muito atualizados com os documentos do Vaticano II. Então foi sobre isso que construíram o curso. Movimento na igreja ainda. Não, lá vieram os teólogos, Leonardo Boff, aquele outro, Gutierrez. Gutierrez. Nós tivemos naquele tempo uns jovens teólogos muito interessantes, muito vivos. É difícil falar sobre outros conventos. Eu sei que no nosso convento nós tínhamos muito alto os teólogos. Da teologia da libertação, né? Muito E apreço. tudo que aparecia escrito nós líamos. Eu não tive muito tempo computador, viu? Pois nós nem tínhamos dinheiro para comprar um computador. Mas aqui, né? Não, ela foi. Então, é só explicar. Então, ela, na verdade, ela começou a mexer o computador já depois dos 90 anos, né? Então, elas começaram primeiro, lá embaixo nós temos uma casa, né? Então, na casa, a irmã Madalena, então, que trabalhava com mais contabilidade, coisa assim, elas tinham um computador e foram aprendendo um pouco, né? E depois, então, por causa que elas precisaram... Eu nem tive aula de computador. Não, elas liam assim, elas foram aprendendo, compravam desses livros, coisas assim, e também alguns de holandês mesmo, que os parentes delas que vieram visitar trouxeram. Eu sei que foi assim que ela aprendeu, né? E aí, então, a partir de quando elas estavam aqui, daí que elas começaram mais se dedicar mesmo, assim, então, para ela poder ficar por dentro. Então, ela começou bastante interesse pelo computador. Mas foi uma coisa depois dos 90 anos. Nós estivemos visitando a senhora faz um ano com o grupo da Unicamp. E alguém perguntou para a senhora, né? Como é que a senhora via notícias, e à época a senhora comentou que via as notícias principalmente pelo computador, né? Acessando pelo computador, né? E a senhora comentou também que não gostava muito de jornais impressos, porque a senhora comentou que não tinham muita credibilidade, né? E a senhora fez uma brincadeira com uma das pessoas que estavam com a gente, né? Falou, não perca tempo lendo a Folha e o Estadão. Você... É verdade. Era minha... Olha, a igreja, o jornal que vai junto com o Capital, tem um caráter. É porque atrás já tem uma intenção, né? Tem um caráter. Eu não sei se eu inspira bem, eu seria a alma da história. Porque onde tem história, lá tem interesses. E o capital tem uma mão muito forte. Quem tem dinheiro pode fazer muito. E os outros têm mais o intelecto para colocar dentro.
nós achávamos que era o futuro do povo cooperativa. Eu penso que quando uns iam melhores monetariamente do que outros, lá já vem uma separação. Onde o dinheiro entra divisão. Quando nós chegamos em Campinas, quando foi? Em 63, ainda vocês moravam no centro. Depois, em 65, mudaram para o Jardim das Paineiras, né? E logo depois E lá começou... veio uma senhora à porta. Não sei mais para quê, mas era uma pessoa da Vila Brandina. E eu falei, eu gostei da mulherzinha pequenininha, firme. E nós ficamos conversando e falei, a senhora vem mais vezes? Sim, mas a senhora vem também conosco. Falei, tá bom. E nós, não eu, mas os nossos Irmã Teresa. foreigners começaram lá o trabalho com Vila Brandina. Quando tinha Só quatro famílias. pessoas. 4 famílias só que tinha lá. Não, 4 famílias. 4 pessoas? 4 pessoas. Bonito. Um trabalho bonito. Você pode melhor falar agora, Esther. Então, o trabalho sempre foi mais assim de apoiar as pessoas, né? De tirar das pessoas o que há de melhor nas pessoas mesmo, né? Quer dizer, eu aprendi com elas, assim, né? Então era de ver aquelas pessoas assim, mas descobrir o que elas mesmas podiam. Então o nosso tipo de trabalho, de ajuda sempre foi assim, de descobrir o melhor das pessoas. E com isso, então, criou-se uma amizade muito grande entre elas. Então, nós íamos lá e elas vinham até nós lá também. também os homens que contavam, né? Mas nós, desde o começo, começamos a trabalhar com as famílias, homem e mulher. Então nós fazíamos, por exemplo, elas podiam conosco ter dinheiro para construir uma casa, mas como foi? Nós dizemos, vai procurar com o diretor o esquema da casa, faça tudo direitinho, como Fundações. isso, As fundações. as fundações. Vocês podem abrir e depois podem vir aqui conosco, vão ter ajuda para encher com pedras. E quando estava pronto, nós dávamos dinheiro para construir os alicerces. Mas sempre nós dizemos, quando assim, mas traga sua mulher. E assim, Vila Brandina cresceu. Já estamos só nós duas, então as outras irmãs já partiram da nossa ordem, né? Mas Então estamos só nós duas, mas a gente ainda tem apoio, elas têm contato assim, mais de apoio, né? Porque não é mais possível. Não assim. é mais tanto necessário. Chamamos sempre homem e mulher. E então ganharam dinheiro para pagar a pedra. Fundamento. Agora os tijolos. Junto agora, vai aos poucos, né? Aos poucos que vai. E compraram os tijolos e ganharam o dinheiro para os tijolos. E assim foi que, pouco a pouco, eles sozinhos não podiam comprar, sem ajuda financeira. Olha, nós participamos de tudo desde o começo. Aí foi como
como se chama, a diretoria, como é que começou a surgir assim, os primeiros Aquela diretoria da das associação, favelas, não é? das favelas, né? Então, nós sempre fomos junto com eles, por exemplo, tinha reuniões lá no Pio XII, reuniões de formação. De Isalene, também. Também um tempo antes, bonito. antes de Isalene, Isalene. que ela sempre participou. Então a Isalene, ela já era nossa amiga de muitos. Já quando eu entrei no convento, ela já era ligada ao Lumen Christi, já conhecia as irmãs do. Então já é um conhecimento de muito tempo. Muito amiga nossa. Muito. É porque como ela participava também do Pio XII, então é todo um grupo, né? Sabia Maria de tudo, né? Soares, era todo um grupo que trabalhava no Pio XII, então se começou a se formar esse lado mais As político, mulheres mais de interessadas conscientização. na política. Então, era uma coisa tudo junto. Então eu sei que principalmente a nossa irmã Terésia, ela foi sempre junto lá com aqueles que eram escolhidos, os diretores lá dos movimentos das favelas, então acompanhava sempre a eles nas reuniões, apoio, indo na prefeitura. Por exemplo, um tempo que teve todo um abaixo-assinado para tirar a favela Vila Brandina, então nós fizemos um trabalho de conscientização para eles não deixarem o local. E, então foi assim, foi realmente uma coisa assim, não aquela coisa grandiosa, nós não fizemos grandes coisas, mas foi. Nós foi um grupo pequeno, né? Somos oito, 9 irmãs. Máxima. E aí entraram mais jovens um tempo, então o máximo que nós chegamos foi a 13. Hoje estamos só nós duas, terminando, né? Então, conosco vai terminar a nossa ordem no Brasil. É interessante, nós ajudamos a subir a Vila Brandina. E o convento vai para trás. E, aliás, a gente está falando da Vila Brandina, mas os cursos não teve a formação de catequistas, agente pastoral. Então, até hoje, as pessoas até têm padres, bispos, religiosos, leigos, assim, que estão pelo Brasil todo, cursos, e falam até hoje, quando a gente encontra um outro que vem, que foi a melhor coisa que eles tiveram na vida. Então, mesmo que são padres, essa base que tiveram, então foi uma base assim que... Nós queríamos formar a base mesmo do catolicismo. Nós não íamos pensar em aulas, em faculdade, em nada. Nós dizíamos, nós precisamos formar os meninos e as moças que de dia vão para o trabalho, de noite estudam e de domingo e sábado dão o seu tempo para a vida religiosa, para a vida católica. E nós formamos uma base de catequistas, tudo, nada na altura, mas tudo bem perto do povo. E eu nunca contei quantas catequistas nós formamos. Nós foram durante quantos anos? Desde começou, então, para falar, em 64, foi o primeiro grupo. E aí era um grupo que ficava, por exemplo, uma semana, às vezes 2, assim, eram ciclos que a gente fala, eram 3 ciclos, né, cada vez de 8 dias. E aí então vinha pessoas do Brasil inteiro, né? Mas começou em 60 lá, começou ainda era no centro, no Barão de Jaguara, né? Que era perto do Chapéu Curi, que elas moravam, né? Depois, em 65, então passou, foi construção já do Lumen Christi, então começaram os cursos lá. Foram muito intensivos, então os nossos cursos foram até o ano de 1990. E aí, por vários motivos, vamos dizer, próprio a idade das irmãs, a gente percebia também a questão de posse das pessoas, não tinham também dinheiro mais para fazer curso. Então, foi várias coisas que se misturaram.
E então, a partir disso, então, nós continuamos o Lumen Christi, mas mais com uma casa para retiro, encontros. Então, a gente fez muitos encontros, deu base para encontros, aliás, era de igreja, mas também, por exemplo, muitas vezes sindicato também. Inclusive, o Toninho fez a reunião lá com os membros da prefeitura, ele fez, acho que foi pouquíssimo tempo antes dele morrer, foi acho que uma semana antes dele morrer que ele reuniu. Ficou assim tão marcado para nós, era uma coisa tão triste que aconteceu, o assassinato do Toninho, do prefeito Toninho, que a gente não conseguia acreditar, né? E então foi assim. Então esse aqui é o último que ele fez a reunião e não sei, e assim a gente quase nós ficamos muito unidos à política. o que achava que, quer dizer, o que nós acreditamos que ia realmente ajudar o povo. Então era isso, a união com a política, do que vai ajudar. E nós achamos que realmente ajudou, né? Ajudar o povo, e sempre homem e mulher. Então ajudar a dignidade do ser humano. Então, nisso que ela está falando da ajuda na construção das casas, foi mais assim. Então que a gente percebia que eles queriam, porque era tudo bem barracos mesmo, né? Então não existia dinheiro, e também dinheiro público também não. Então foi um dinheiro que veio assim mais das famílias delas da Holanda, então que a gente tinha contato. Que também ficaram interessados. Que vinham também às vezes visitar, então quem vinha a gente sempre levava lá. E dinheiro da própria família, um pouco que vinha, então com esse dinheiro foi assim, mas elas tomavam muito cuidado de não, que a gente também não doava, não dava, assim, a não ser de umas 2 ou 3 construções que a gente fez, porque as pessoas não tinham mesmo condições. Mas era para a pessoa mostrar que elas têm dignidade, então a gente emprestava. Nesse sentido, então era mais trabalho, mas era porque queria que eles sentissem pessoas capazes, dignas. Então eu sei que a irmã Madalena, ela ficava, à noite vinha casal, então eles ficavam horas e horas falando com eles. Então eles vinham, por exemplo, às vezes para eles poderem pagar o que eles emprestavam, levava 10 anos, não sei quanto, porque era o mínimo, né? Então não era assim a cobrança que tinha, mas para eles ter a dignidade de saber, não, eu construí, é a minha casa. A minha casa. Eu construía, quer dizer, mas claro, teve essa ajuda, mas a gente sempre cuidava, e todos eles, acho que só um ou outro que, foi acho que só 2 pessoas talvez que deram ao furo, coisa assim, mas todos faziam questão de trazer, e às vezes levava anos, mas era uma coisa assim, para as pessoas não só, vamos dizer assim, mas se sentir dignas, né, que elas eram capazes. Foi esse as sempre o pessoas trabalho. Podiam dizer, a casa é minha. É, nesse sentido. Olha, aqui é formidável. Formidável como cuidam de nós, como contam de cada pessoa. Tratados com muito carinho, né? Muito respeito. Muito carinho. Quantas pessoas moram aqui hoje? 20 é? Eu não sei bem, mas pode ser em torno de 20 pessoas. Em torno de 20 pessoas. Perfeito. E faz muito tempo que vocês moram aqui? Eu já estou até vendo essas coisas. Eu vou fazer uma foto dela, depois vou mandar para aí. Uma pergunta Para aí. inclusive. Oi? Para tomar um remédio. Você vê o tratamento. É um magnífico.
Espetacular. muito Não, realmente é um Cordial. tratamento, isso, cordial. muito respeito com as pessoas. Né? E quantos anos vocês estão aqui? Aqui eu estou 4 anos, Na casa-mãe, sem casa. mas, só para De contar, 12 2000 de maio foi em 2007 que você mudou aqui? Não, 2009. de 2009. 2009. 12 de maio de 2009. Na casa-mãe? É, Porque a minha irmã, Madalena, já esteve aqui. Ela tinha quebrou quebrou o fêmur, ela caiu muitas vezes, né? A irmã Madalena. e ficou aqui. Então, uma manhã, eu sei bem, em maio de 2009, eu falei, Madalena, o que você diria se eu viesse morar aqui também? Porque nós temos uma morada lá Graças a embaixo. Deus. Então, e ela com essa idade que ela tinha, porque elas moravam lá embaixo, né? E quando ela veio, estava, aliás, irmã Madalena, aconteceu muitas, levantar. Quando estava sarando de um, caía de novo, quebrava. Então, ela vinha, mesmo então, quando ela tinha 95 anos ou mais, né? Não, é. Ela vinha 2 vezes por dia para vir De lá até aqui. Yeah. de lá debaixo da casa, Um né? dia eu pensei, quanto E tempo daí ela vou- vinha trazer vou fruta, vou continuar dizer, aí, assim, né? fruta E eu cortada, sentia já também pronta, o vinha peso, trazer né? para outro. Mas daí ela percebeu que ela também já não aguentava mais Não, todo esse... Então falei, o que Então- eu diria? Graças a Deus, ela falou. E o mesmo dia eu algumas coisas. mesmo fiz movimento para vir aqui. E foi 12 de maio e E ela sabe muito. 26 de setembro ela morreu.